O título da nossa mensagem hoje, vocês já estão vendo aí, é um toque de mestre, ou do mestre, né? Vocês estão acostumados a ver a expressão toque de mestre, muito utilizada nas artes, na cozinha, quando o mestre dá aquele toque, que dá aquela diferença em alguma coisa que está sendo feita. E hoje nós vamos ver justamente um toque do mestre, do supremo mestre, o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos aí nesse mês de oração pela família, vamos ver vários textos, embora com várias temáticas diferentes, sempre ligadas à questão de família. O nosso texto de hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler aí os versos 14 e 15. Mateus 8, 14 e 15. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí para a gente acompanhar o texto. Mateus 8, 14 e 15. Lembrando que é um texto que você também encontra em Marcos 1, 29 e 31 e em Lucas 4, 38 e 39. É o episódio lá da cura da sogra de Pedro. E aí diz assim a palavra do Senhor para nós. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Aqui está um trecho curto, porém extremamente precioso da palavra do Senhor, onde nós vemos a ação de Jesus aqui num contexto de uma família, em especial a família do apóstolo Pedro. Então, o Evangelho de Mateus, ele coloca esse trechinho aí entre várias outras curas. Se você lê desde o início do capítulo 8, o Evangelho de Mateus, ele foca muito a questão de Jesus como o rei supremo, o rei dos reis, o rei eterno. E aqui nós vamos ver que no capítulo 8 em diante, ele vai mostrar para nós o poder do rei. Ou seja, o rei ele é soberano, o rei ele tem poder sobre tudo e todos. O rei ele tem poder sobre a natureza, sobre a criação e tem poder também sobre as doenças e os demônios. Tá? No verso 1 ao 4 você vê a cura de um leproso, depois você vai ver a cura do criado de um centurião, até o verso 13. Aí no verso 14 e 15 que a gente leu, você vê a cura da sogra de Pedro. E o 16 em diante vai falar de muitas outras curas. É um episódio que você também vai encontrar no Evangelho de Marcos, com alguns detalhes. Né? Cada evangelista acaba dando um enfoque ali em alguma coisa diferente. Então você pode encontrar, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Ele menciona para nós que Jesus está saindo da sinagoga, que era costume. Né? Aqui era no sábado, muito provavelmente eles passavam a manhã inteira, seria mais ou menos como uma escola dominical, onde Jesus estava ali ensinando. O Evangelho de Marcos foca muito Jesus como mestre, por isso que os evangelhos são ricos e eles se complementam. Então, no Evangelho de Mateus, escrito para judeus, você tem Mateus focando as profecias e mostrando que Jesus é o Messias e que Jesus é poderoso e que Jesus é aquele que cura, cumprindo as profecias que nós vemos lá no Antigo Testamento, em Isaías, que mostra, né, os sinais do verdadeiro Messias, que cura, né, tem um poder de cura, mostra o seu poder. Jesus é especial. No Evangelho de Marcos ele menciona a saída da sinagoga, né? E é interessante, se você abrir lá também Marcos 1, 29, só para efeito de acréscimo aí, é importante, Marcos 1, 29, você tem a mesma cena, porém com alguns detalhes, né? O verso 29 diz, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Aqui Marcos menciona as outras pessoas que estavam com eles. Aí vem a sogra de Simão, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Eles foram e chamaram Jesus, então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 38, você vai perceber também que Lucas é o médico da turma e ele faz um acréscimo mínimo, no sentido dele dizer com a febre muito alta. Né? No verso 38 do Evangelho de Lucas 4, esse mesmo episódio vai dizer, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão,
Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com a febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. É interessante, a mesma cena, mas esses acréscimos nos ajudam a complementar a visão daquilo que está acontecendo. Vai dizer, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, né? Lucas usa essa expressão, e esta a deixou e logo se levantou, passando a servir. Lembrando que aí esse fato de Jesus ter repreendido a febre no Evangelho de Lucas não quer dizer que fosse algo causado necessariamente por um espírito maligno, né? Porque a gente está acostumado a ver essa palavra repreender nesse contexto, mas aqui nós estamos vendo Jesus como o médico supremo, o Senhor, tendo um poder tão grande que ele faz com que a doença saia da pessoa, ele mesmo não é contaminado. E lá no Evangelho de Mateus, que é o nosso texto inicial e principal, Mateus é mais resumido, né, nesse aspecto, e ele traz a ideia, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu ali a sogra desse acamada e ardendo em febre. Lucas diz com muita febre. Nessa região de Cafarnaum, alguns comentaristas dizem que até hoje existem esses problemas que acontecem, às vezes por conta do próprio calor e enfim, de doenças comuns ali da região, das pessoas terem esse tipo de febre. No original, em grego, vai mostrar para nós que essa doença aqui, essa febre que a sogra de Pedro tem, ela não foi assim de pouco tempo, né? Não dá para a gente precisar através do texto, mas indica que era uma febre séria que poderia tirar a vida dela, até porque era algo comum ali as febres. Agora vocês imaginam, né, num lugar extremamente pobre, recursos mínimos, a medicina nessa época era extremamente precária em muita coisa em vista do que nós conhecemos hoje. Aquelas pessoas não tinham muitos recursos, tinham que apelar para remédios naturais. E alguns comentaristas também trazem para nós o fato de que as pessoas tinham o costume de, para tirar a febre, de fazer rituais como se fossem simpatias para que a febre fosse embora. Eu vi relatos de alguns comentaristas falando sobre o mundo antigo, que eles tinham um costume de recitar durante tantos dias um trecho do livro de Êxodo, isso por conta da própria tradição ali de alguns rabinos da época que acabavam entrando num certo misticismo, e eles recitavam aqueles trechos e usavam certos objetos como se fosse uma espécie de magia para tirar a febre. Então vocês imaginam, né? Não tinha remédio assim, no sentido como nós conhecemos hoje. As pessoas acabavam se apegando muito às questões de superstição e tudo mais. E aqui você vê Jesus simplesmente tocando naquela mulher e a febre indo embora. Isso chamou a atenção certamente de todos eles. Então, perceba a rotina de Jesus ali vindo da sinagoga como mestre. O Evangelho de Mateus é muito interessante porque ele mostra o quanto Jesus era misericordioso, o quanto Jesus se preocupava com as pessoas que geralmente eram excluídas ali. Por exemplo, no capítulo 8 de Mateus, no início, ele cura um leproso. Se vocês bem lembrarem, quando a pessoa tinha lepra, uma doença de pele, ela acabava se tornando como alguém amaldiçoada, não podia entrar no templo, não podia estar próximo às pessoas, tinha que ficar fora. Então, você ter lepra nessa época era extremamente triste e difícil, porque as pessoas acabaram confundindo as medidas que tinham que tomar de cuidado com elas, acabava excluindo elas da vida comum, né? A pessoa ficava excluída do seu próprio lar, do convívio social, que era extremamente doloroso, mas o que é fantástico é ver a misericórdia de Jesus em prol dessas pessoas, né, curando elas, lembrando delas. É interessante que Jesus chega a tocar neles, andar com eles, e Jesus não podia, obviamente, ser contaminado, mas nesse trecho de Mateus ele arranja mostrando isso, né? Aí ele vai mostrar o leproso, depois ele vai mostrar um centurião. Se vocês bem se lembram, o centurião trabalha para o Império Romano, faziam parte dos gentios, que também não eram muito bem vistos pelos religiosos, pelos fariseus, e também eram, de certa forma, excluídos. Esse homem demonstra muita fé, né? Ele diz, não basta que o Senhor mande curar o rapaz que ele já foi curado, né? O Senhor manda e obedece. É muito interessante isso. Jesus menciona a questão da fé desse homem aqui, né? No verso 10, nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o verso 14 e 15 você tem Jesus curando quem? Uma mulher, né? Jesus curando ali. As mulheres também eram marginalizadas, eram de uma certa forma às vezes consideradas inferiores,
e você tocar uma mulher geralmente não era bem visto na cultura judaica nessa época de Jesus. Então Jesus ele quebra, ele rompe com muitas coisas, não no sentido de passar a mão no pecado das pessoas ou dizer que necessariamente os excluídos sejam melhores ou são salvos por conta da sua situação, mas Jesus não ligava de onde você veio, quem você era. Jesus agia com amor e misericórdia, independente da classe social, independente da situação, independente de você onde tivesse vindo. Sabemos que ele veio primeiro para o povo de Israel, né? Nós já vimos no capítulo 1, João fala, né? Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Foi rejeitado pelo seu povo, mas de muito tempo Deus já demonstra misericórdia com os gentios e com as pessoas que eram marginalizadas. E no Evangelho de Marcos, eu só estou enfatizando alguns detalhes antes da gente aplicar o texto, porque isso ajuda a gente a entender melhor o texto. Né? No Evangelho de Marcos, Marcos já é aquele mais resumido, é o primeiro dos evangelhos a ser escrito segundo os estudiosos, e ele é mais corrido, mas ao mesmo tempo Marcos também nos traz detalhes que são importantes para a gente compreender o texto. Né? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29, ele diz assim: saindo eles da sinagoga, o que era o costume, Jesus estava na sinagoga, Jesus vai curar um endemoniado ali naquela situação, e geralmente eles passavam a manhã inteira na sinagoga, liam um trecho da lei, comentavam e tal, era um costume entre eles. Foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, havia aí uma proximidade entre eles, Jesus sempre muito próximo deles, e aí então a sogra de Simão é um detalhe que quem tem a Almeida atualizada não percebe, mas aí no verso 29 a gente tem a omissão de uma palavrinha, né? Um advérbiozinho que em algumas traduções tem imediatamente ou logo no verso 29. Então você vê que tem eles na sinagoga, foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Algumas versões da Bíblia trazem a palavra logo ou imediatamente, que é uma palavra que Marcos usa muito no seu evangelho, é uma palavra muito recorrente na maneira de escrever de Marcos, e ela mostra para nós também o senso de urgência de Jesus. Jesus não perdia tempo em nada, o seu ministério foi perfeito. Então, todo o seu tempo aqui na Terra, né, na sua primeira vinda, desde o seu nascimento até a sua morte, depois a ressurreição, Jesus é sempre preciso nas suas ações. Você não vai ver Jesus perdendo tempo. Lembre-se, foram 3 anos de ministério. E em 3 anos, às vezes na nossa cabeça, mas passa rápido, muito pouco. Mas imagina só o Senhor com sua mente privilegiada e perfeita nas suas ações, direções, direcionado pelo Espírito o tempo todo. Jesus nunca perdia tempo. E por isso que Marcos gosta muito de usar o imediatamente, que não aparece na atualizada, mas ele traz muito esse sentido. Jesus tinha um senso de urgência, ele tinha uma missão a cumprir. Onde ele andava, ele fazia o que tinha que fazer, ele falava o que tinha que falar, ele agia como tinha que agir. É tremendo isso. O Senhor não perdeu um minuto sequer, ele não desperdiçou tempo, coisa que nós infelizmente fazemos muito na nossa era. Então Marcos traz essa ênfase aí. O de Lucas acaba trazendo basicamente as mesmas coisas com o acréscimo de uma febre muito alta. Lucas está fazendo uma observação médica da sua época. Lucas ficava fascinado também com essa questão das curas que Jesus fazia, porque obviamente já desde aquele tempo era algo assim extraordinário. E nós vemos o Senhor fazendo milagres, e agora nós vemos o Senhor fazendo milagre na casa de um dos discípulos, na casa de Pedro. Pedro é um dos apóstolos que nós conhecemos muito. Daqui já dá para você perceber que Pedro era casado, né? Sabemos que a Igreja Católica tem a visão da questão do celibato e de Pedro como o primeiro papa, enfim, tem toda essa questão lá, mas a Bíblia mostra isso para nós. Pedro de fato tem uma família, nós não sabemos muitos detalhes sobre ela, mas esse episódio da sua sogra deixa claro para nós. Afinal de contas, não tem como você ter uma sogra sem ser casado. Aqui também mostra um pouco da vida familiar, mostra que Jesus valorizava o lar, valorizava o casamento, e nós vemos aqui, diferente da nossa cultura, que às vezes coloca a figura da sogra como algo negativo, ruim, infelizmente por conta da má experiência de muitos, mas aqui você vê que a sogra dele está na casa dele, provavelmente ela já podia ser uma viúva, que morava com eles, era cuidada por eles, e essa mulher foi acometida dessa febre. E nós vemos aí Jesus indo à casa do seu servo para curar. Então, nessa cena, nós podemos observar
alguns pontos importantes e depois também aplicar as nossas vidas. A primeira coisa que a gente se depara nessa cena, nós podemos nos deparar nessa cena, é o fato da fragilidade humana. Nós somos frágeis, então nós somos criaturas. Mesmo antes do pecado, nós já éramos criaturas e já éramos limitados, porém, depois do pecado, depois que o primeiro casal pecou e toda a humanidade foi contaminada, essa limitação ainda vem acompanhada de muitas outras coisas ruins, né? E tudo ao nosso redor se torna perigoso. Nós também nos tornamos perigosos por causa do pecado e a fragilidade ela se instala de sorte que não existe ser humano na face da terra que não tenha problemas. Aqui nós estamos na casa de Pedro, que é um apóstolo, né? Então, mesmo na casa dos servos de Deus, a doença chega, né? A dificuldade chega, a crise chega, e nós estamos vendo aqui a sogra de Pedro com febre. Ou seja, ela não tinha um privilégio maior porque ela era sogra de Pedro, que ia ser um apóstolo que até hoje nós conhecemos e sabemos de como Deus trabalhou na vida de Pedro e fez um grande instrumento nas suas mãos. Mas chega para todos. As nossas vidas são extremamente frágeis. Nós podemos morrer das coisas mais simples possíveis, porque nós somos mortais. A gente está aqui agora, daqui a um minuto podemos não estar mais. Né? Tudo pode mudar em fração de segundos. Um acidente pode acontecer, uma catástrofe pode vir. Pragas como essas que nós temos vivenciado nos nossos dias podem surgir. Tudo pode nos matar. Né? É interessante ver que as pessoas, obviamente, por conta do contexto que estamos, as pessoas ficam um pouco mais sensíveis a isso. Mas não é só em época de pandemia que a gente é mortal. A gente é mortal o tempo todo. O negócio é que quando essas coisas vêm, a gente esquece um pouco, a gente acaba se atrapalhando e fica mais sensível, mais vulnerável, mais com medo, mas a gente é muito frágil. Muito frágil. Muito frágil mesmo. E sempre, em todo o tempo. Né? Além do coronavírus, tem outros milhares de doenças, algumas até mais graves, que podem nos matar. Também estamos passando por outros problemas, tipo a epidemia de dengue, que já tem há muito tempo, e outras doenças sérias que acometem as pessoas, mas somos muito frágeis, nós somos muito vulneráveis, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus, e justamente essas fragilidades elas servem para nos lembrar disso. Né? João Calvino, o grande teólogo da Reforma, ele num dos seus livros, ele fala, olha, existem coisas que podem nos matar tanto quanto telhados nas casas. Né? Ele usou essa expressão para dizer assim, a gente pode morrer até, sei lá, engasgado com água, como já vi relatos de pessoas já morreram engasgadas com água, que morreram com coisas assim que a gente, nossa, a pessoa morreu disso. Nós somos mortais. E essa condição nos humilha. E Deus já permite que isso aconteça justamente por isso, porque a gente quer se achar. A gente quer se colocar no lugar de Deus, a gente quer assumir o controle, a gente acha que a gente é dono da vida, dono da morte. A gente acha que só porque desenvolvemos a tecnologia que a gente tem hoje, energia elétrica, internet, câmera, tudo isso que nós temos, dá uma sensação que a gente tem um controle. Né? Curas para muitas doenças hoje que a gente nem liga mais, mas que há muito tempo matavam as pessoas, dá uma sensação de que, nossa, conseguimos, com a ciência, a gente melhora tudo, a gente assume o controle. De repente vem uma pandemia como essa, ou as outras doenças que nos acometem, furam as defesas da maneira mais simples possível. Quebra nossas pernas, usando essa expressão, e deixa escancarada a nossa fragilidade total diante da vida, diante das circunstâncias. Então, assim que somos. A gente é um ser frágil. A gente pode observar até o nascimento de um bebezinho. Né? Como somos frágeis quando chegamos? Frágeis demais, dependemos totalmente da mãe ou do pai para proteger e cuidar até que a gente tenha condições mínimas de podermos nos defender e agir sozinhos. Mas mesmo depois de adultos e com capacidades normais desenvolvidas, ainda assim nós somos frágeis, ainda assim nós podemos morrer a qualquer instante. Tem pessoas que podem ficar neuróticas, assombradas, nervosas, angustiadas, e de fato é angustiante. Isso mexe com o homem muito forte, porque nós temos um senso de eternidade no coração, e quando nos deparamos com a fragilidade, a gente, puxa, você pode ser um milionário, mas você vai morrer. Você pode ser a pessoa mais saudável possível nesse momento, mas um dia você vai morrer.
né? Você pode ser a pessoa com todo tipo de segurança na sua casa, todos os cuidados que você geralmente toma. Algumas pessoas são um pouco mais neuróticas com relação a isso, mas não vai ter jeito. Em alguma hora, mais cedo ou mais tarde, essas defesas vão ser quebradas, vão ser dribladas e nós daremos o nosso último suspiro. Isso vai acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos frágeis, não estamos no controle da nossa vida. Nós não podemos garantir nada. Nós não podemos garantir um plano para amanhã, porque é só se Deus quiser que a gente chega no amanhã. Não podemos fazer planos nenhum. E agora ficou mais claro isso. São coisas que são verdades que nós sabemos, que a gente finge que esquece geralmente. E quando vem esses momentos de epidemias, de crises e de coisas mais sérias, ou até doenças na nossa vida e na nossa família, que a gente vai parar para pensar na fragilidade, é que a gente vai lembrar do que a gente não poderia esquecer nunca, o fato de que somos frágeis, somos criaturas e somos dependentes. Então a gente precisa lembrar disso o tempo todo. E quando a gente olha para essa cena, nós percebemos que mesmo a casa de um servo de Deus não está isento disso. Hoje a gente sabe que tem teologias que ensinam que se você é servo de Deus, a doença não lhe pega, nada lhe acontece. Você é filho do rei, você manda, desmanda, decreta. Isso não existe. Né? Qualquer pessoa é vulnerável. O apóstolo Pedro ele vai morrer lá na frente, inclusive uma morte bem cruel. Segundo a tradução, crucificado de cabeça para baixo. Os demais apóstolos também tiveram mortes terríveis. Mas, ao mesmo tempo, homens que deram suas vidas por amor a esse Senhor, porque sabiam quem o Senhor era e o quanto valia a pena sofrer por ele e também morrer por ele. Mas essa cena vai mostrando para nós a fragilidade, as incertezas, o quanto nós precisamos pensar nisso. Isso tem que estar diante de nós, não de uma maneira exagerada, mas de uma maneira equilibrada, de você saber todo dia, olha, todos os dias podem ser o último dia. Todos os dias podem ser os últimos conversas, os últimos contatos, as últimas coisas. Porque é sempre assim, né? Quando alguém morre, geralmente as pessoas começam a relembrar as últimas horas, os últimos dias, até aquela sensação, nossa, fulano parece que já estava até se despedindo e tal. Muitas vezes isso pode ocorrer, mas o fato é que em todo o tempo nós podemos estar fazendo as últimas coisas aqui pela última vez. A fragilidade nossa é muito grande. Então, a doença chega na casa de todo mundo. Todo mundo. Não tem para onde correr. Então, assim, mesmo as doenças mais leves, até as doenças mais sérias, elas vão chegar na casa de todos nós. Elas vão nos atingir de alguma forma. Né? Por isso que a gente precisa de remédio, por isso que a gente precisa de assistência médica, por isso que a gente precisa sempre orar com relação a isso, porque a doença está o tempo todo. Tem pessoas jovens que são extremamente frágeis na sua saúde, tem pessoas idosas que são um pouco mais fortes, e isso é variável de pessoa para pessoa, mas o fato é que vai chegar uma hora que qualquer um pode se deparar com um problema que vai ceifar a vida, e aí então, enfim, cumpre-se o caminho que vem para o homem depois do pecado, com a entrada da morte, das doenças, e isso vai deixando claro, somos frágeis. Você e eu somos muito frágeis. Não esqueça disso, somos extremamente vulneráveis. Então, se somos frágeis, e aqui entra o segundo ponto do nosso texto aqui, nós aprendemos com ele, nós devemos buscar ajuda. Todos aqueles que são frágeis, todos aqueles que são limitados, dependem de alguém ou de alguma coisa para sobreviver. E, em última instância, todos nós dependemos de Deus. E eles vão buscar ajuda. No Evangelho de Mateus, ele não fala, né, como a gente vê, mas só vai mostrando, tendo Jesus já chegado na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, ardendo em febre. Né? A febre, ela nos deixa mole, nos deixa sem vontade de fazer qualquer coisa, nos deixa mais doloridos. E quando a gente é homem, parece que a gente sente isso com mais força. Né? Você observa isso muitas vezes. Por isso que se brinca, né? Um homem com gripe parece estar nos últimos momentos da morte, enquanto uma mulher com febre às vezes faz um monte de coisa. E a gente com febre às vezes não dá conta de fazer nada, e é um drama terrível, tudo dói, é remédio, aquela coisa, injeção. A febre é extremamente debilitante e sabemos que quando ela ultrapassa um determinado grau, ela pode matar. Né? Quando ela passa de 40 e vai indo, ela se torna extremamente perigosa e, de fato, a febre, se ela não for controlada, ela ceifa a vida de qualquer ser humano. Então está aqui ela acamada, a
cena da fragilidade, né? Um homem no seu leito, na sua cama, extremamente frágil, limitadíssimo, debilitado, à mercê de qualquer coisa, porque não tem forças, não totalmente incapaz de resolver a sua própria situação. Nós temos remédios, nós temos a medicina mais avançada, mas você percebe dentro da situação que a gente vive que mesmo com tudo isso, ainda assim, tem situações que pegam de surpresa, que driblam a defesa da maneira, né, espetacular ali e deixa todo mundo ensandecido, preocupado. Então devemos buscar ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós somos seres dependentes. No Evangelho de Marcos lá, ele relata isso no verso 29 do capítulo 1. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, lembrando que Simão é Pedro, e ali havia essa comunhão com eles, eles vão direto para lá. E aqui ainda tem a palavra de imediato, né? A maneira de Jesus agir sempre no seu ministério. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Eles foram buscar ajuda. Na época, como eu falei para vocês no começo, as pessoas tentavam curar uma febre usando uma série de rituais para que a febre passasse. Até hoje, principalmente quem é nordestino sabe, isso é uma cultura não só da Bahia, mas do Nordeste como um todo, até do Brasil, chás e outras coisas, né? Quantos de nós poderia sentar e citar uma lista enorme de chás e remédio que é bom para isso, que é bom para aquilo outro, né? As pessoas em alguns contextos vão buscar rezadeiras, hoje as rezadeiras estão mais em falta na cultura nordestina por conta das mudanças culturais, vão buscar ajuda, sei lá, né? Algum santo faz uma promessa de alguma coisa, ou vão buscar ajuda no centro de alguma coisa, enfim, as pessoas saem buscando ajuda em qualquer lugar, principalmente quando estão diante da fragilidade, da doença ou da morte. As pessoas elas começam a querer apelar para tudo e saem querendo se agarrar a tudo. Né? Só que o problema da fragilidade, de buscar ajuda, é que eu tenho que buscar ajuda no lugar certo. Eu tenho que buscar ajuda na pessoa certa. Porque não vai adiantar nada se eu chegar no lugar errado, numa coisa que é emergencial. Então, esses homens eles vão buscar ajuda e vão buscar ajuda no lugar correto. Né? Eles vão correr atrás do Senhor Jesus Cristo, sabiam muito bem quem era Jesus, já o acompanhavam aqui durante um tempo, já tinham visto curas fantásticas feitas pelo Senhor. Então eles foram e lhe falaram a respeito dela. Eles disseram: Senhor, a sogra de Pedro não está bem. Senhor, temos um problema, né? E um problema sério, ela poderia morrer. E estava com essa febre que podia se agravar. Mas imagine que graça é você ver Jesus aqui, Deus encarnado, visitando, convivendo dentro da casa de um simples pescador como Pedro. Não era um palácio, não era uma casa luxuosa, era uma casa simples, extremamente humilde, mas aqui você vai ver a glória do Senhor resplandecer dentro dela. E isso é muito fantástico, né? Porque a presença de Cristo é capaz de tornar o lugar mais simples no lugar mais especial. Né? Então, por isso que Jesus é o tipo de pessoa que você não precisaria dizer: nossa Senhor, desculpa a bagunça ou tal. Não, Jesus não liga para isso. São coisas muito mais importantes que estão em jogo. O seu ministério, a sua ação, a sua graça maravilhosa que chega às nossas vidas. Aqui em especial você vê a ação de Jesus em um lar, em uma casa comum, abençoando uma família, agraciando uma família, sendo misericordioso para com Pedro e a sua querida sogra e essa mulher que estava nessa situação difícil. Né? Então, aqui entra o nosso terceiro ponto, de vermos o Deus que se aproxima, de vermos um Deus que é misericordioso, de vermos um Deus que nos toca. Né? E é por isso que o título da mensagem é justamente um toque do Mestre, que também é um toque do Mestre. Afinal de contas, mesmo com a medicina mais avançada que temos hoje, ainda assim Jesus ultrapassa de longe, né, o melhor médico do mundo em termos de curar. Então você observa no verso 15 lá de Mateus 8, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. É um toque do Mestre que fez com que a doença saísse. Né? O verso 31 lá de Marcos 1 diz: então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Lucas vai dizer que ele repreendeu a febre. E é interessante, foi instantâneo. Né? Tipo, Jesus tocou e Jesus foi ali, quebrou aquela barreira, se compadeceu daquela mulher, toca nela e a febre vai embora.
né? Não precisou de remédio, não precisou de nada, de recurso. Jesus simplesmente toca e muda tudo. Um toque de Jesus muda tudo, né? Não só no sentido da doença física, mas todo tipo de enfermidade. Jesus levou, fez com que a doença sumisse. Que coisa extraordinária, né? E que Deus extraordinário, que Deus maravilhoso é esse, que com apenas um toque muda uma situação e salva uma vida. E aí então, no finalzinho do verso 15 de Mateus, ela se levantou e passou a servir, ou seja, de imediato. Quando a gente sara, às vezes a gente ainda demora uns dias ali e tal, não. Foi tão poderosa aquela ação, ficou tão claro aquilo que Cristo fez, que de imediato aquela mulher passou a servir ao Senhor, né? E servi-lo aqui no sentido de que ela foi cuidar das coisas. Hoje vou fazer um almoço agora para todo mundo. Eles tinham acabado de chegar da sinagoga, visto várias coisas e andado, com certeza estavam com fome. E aquela mulher que estava debilitada em um instante agora já está bem e pronta e agindo e atuando. E ali ficou claro que ela de fato havia sido curada para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda, meus irmãos. O que Jesus pode fazer, né? E ele pode fazer ainda hoje. Isso é importante da gente mencionar. E aqui a gente pode finalizar com algumas aplicações para a nossa própria vida. Uma delas é que quando a gente olha essa cena, parece muito com a dinâmica da conversão, né? Da transformação que Deus faz na nossa própria vida. Porque a pior doença, sem dúvida, além da enfermidade física, é a do pecado. É o fato do homem estar sem Deus, é o fato do homem não se arrepender de seus pecados, não se voltar para o Senhor e para o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E quando Jesus nos transforma, é bem parecido com a maneira como ele atua na vida daquela mulher. Porque com um simples toque ele muda nosso coração, ele muda nossa mente, ele muda os nossos desejos, e ele nos faz pessoas diferentes e agora prontos para servi-lo, né? Mas servi-lo não só no sentido como aquela mulher estava fazendo ali, mas servi-lo para a vida. Quando a pessoa é tocada por Jesus, a primeira coisa que ela quer fazer, o desejo que surge no coração dela, é servir esse Deus, é glorificar esse Deus, é viver para Ele de todas as formas, né? É prático. Quando Deus nos transforma, a gente quer falar dele para todo mundo, a gente quer agradar ele em tudo, a gente fica triste quando a gente peca, porque a gente sabe o quanto ele é especial e o quanto ele é maravilhoso em ter tocado as nossas vidas e transformado as nossas vidas. Então olha que coisa graciosa, porque em cada ação de Jesus a gente pode perceber como ele faz, e a gente também pode perceber coisas que estão relacionadas a coisas mais profundas da nossa vida espiritual. E de fato, tem pessoas que às vezes têm um coração duro, pessoas que são terríveis, pessoas que não querem conta com Deus e de repente, quando elas têm um encontro real com Cristo, quando elas são tocadas pelo Mestre de uma forma especial, elas são transformadas, elas se arrependem do seu pecado e passam agora a servi-lo, passam agora a serem seus servos, como nós vamos ver, os apóstolos e vários outros servos do Senhor espalhados pela face da terra até hoje. Então Jesus tem esse mesmo poder, né? Tanto de curar pessoas, e por isso que nós intercedemos em favor dos enfermos, e devemos interceder em favor dos enfermos, até porque nós vemos nesse texto que eles intercederam a Jesus com relação à sogra de Pedro, e ele ouviu e ele a curou. Isso é tremendo, mas sem dúvida a ação do Mestre no coração, na nossa vida, em nos tornar seus servos é uma coisa fantástica e maravilhosa, né? Então qualquer pessoa, qualquer um que tem um encontro com Jesus tem um desejo de servi-lo. Eu anotei uma frase aqui do comentário que ele diz assim: nós fomos salvos para servir, curados para ajudar e tocados para tocarmos os outros, né? Ele não nos salva para nada, ele não nos cura para nada, é sempre para servir, é sempre para atuar para a sua glória, é sempre para estar no serviço maravilhoso do Senhor, que vale a pena demais. Então Jesus é tremendo nas suas ações. Nós vemos aqui também que Jesus não desperdiça tempo, ele age no tempo certo, na hora certa, quando ele quer, para a sua glória. E ele faz isso até hoje, né? Então, Jesus se aproxima das pessoas. Jesus não era só um pregador de multidões, mas era aquele que também estava em contato, era aquele que tocava, era aquele que falava, era aquele que olhando no olho, aquele que agora em um lar simples vai fazer um milagre que chega ao nosso conhecimento até hoje, né? Nós também sabemos, a doença pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento, né? Então,
Todos nós somos vulneráveis, todos nós somos frágeis. Mas se tem a crise, se tem doença, o segredo e a indicação desse texto para nós é: fale com Jesus. Tem crise, como estamos vivendo, tem doença na família, fale com Jesus. Dirija-se a Jesus, entregue o caso a Jesus, coloque-se diante dos joelhos, diante do Senhor e clame a Ele, porque Ele tem poder para curar, sim. E até hoje, a medicina presencia milagres em hospitais. Existem muitos relatos de médicos, pessoas até céticas, que ficam impressionadas com a reabilitação de pessoas que às vezes estavam ali já praticamente dadas como mortas e de repente elas saem do coma, um tumor desaparece, ou aquela enfermidade terrível desaparece. Jesus continua tendo o mesmo poder e Ele pode curar qualquer um quando Ele quiser. Então, é importante ressaltar também que o texto não está dizendo que Jesus vai sempre curar aqueles que nós amamos. Não vai ser sempre assim. Em alguns momentos, a pessoa vai sucumbir àquela enfermidade. Em alguns momentos, nós vamos orar e aquela pessoa, infelizmente, ela vai perecer. Porque Deus tem os seus planos. Deus tem o controle sobre quem vive e quem morre. Deus tem um tempo para quem nasce e também para quem parte dessa vida. Isso está além da nossa compreensão, mas está no controle total dele. Mas uma coisa é fato, a Bíblia nos ensina a interceder, a orar, a clamar, e sabendo que se Ele quiser, Ele vai nos ouvir. Enquanto está vivo a esperança, nós devemos de fato clamar, nós não podemos desistir de orar, nós não podemos pensar, não, mas Não, Jesus é o mesmo. Jesus pode fazer coisas extraordinárias que até nós mesmos não temos a capacidade de compreender, e às vezes a nossa falta de fé faz a gente orar meio timidamente, meio com medo, a gente ora assim meio que como que Jesus não fizesse isso. Não, Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas a Bíblia nos ensina, clame ao Senhor, se derrame diante do Senhor. Nós devemos sempre orar pelos enfermos e confiar na vontade daquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Sempre devemos orar por aqueles que estão doentes na nossa família, na família dos outros, ou nesse momento nós devemos orar também por todos os enfermos no mundo, em todas essas situações, sabendo que Jesus tem um poder sobre a vida e a morte. E Ele vai curar quem Ele quiser, e Ele ainda ouve as orações do seu povo, e Ele ainda faz maravilhas. É importante a gente lembrar disso. O quanto o Senhor é maravilhoso, o Deus que se aproxima, e por fim Ele é a única esperança para a humanidade, Ele é a única esperança para mim e para você. Ele é a ajuda correta que nós precisamos em todo o tempo. Então, quando nós vemos os milagres do Senhor aqui, quando nós vemos a graça maravilhosa, aqui não está dizendo para a gente dizer, a ciência não serve para nada, ou o médico não serve para nada, ou o homem não sabe nada, como a gente muitas vezes ouve na igreja. Não é para se confrontar com o cientista ou com o médico. Aqui nós estamos falando de Jesus, que é Deus, é o Criador, é aquele que toca na doença e vai embora, é totalmente diferente. Então Deus pode nos curar de maneira milagrosa e instantânea, como Ele fez com a sogra de Pedro. Até hoje Ele pode fazer isso. Pode nos curar através da instrumentalidade dos médicos e dos bons cientistas que ainda existem. A medicina é uma graça de Deus. Lembre-se que o próprio Lucas era um médico. Era alguém que ajudava ali o tratamento de pessoas e que é convertido ao Senhor e que vai deixar esse evangelho maravilhoso que é o de Lucas. Ele menciona lá a alta febre, mas ele sabia que o médico ele tem suas ferramentas, mas é limitado. E ele andou e conheceu ali, ele percebeu, pesquisando ali, a glória maravilhosa do Mestre, e ficou maravilhado com o que Jesus é capaz de fazer, está muito além daquilo que o homem pode fazer. E Deus também, se for a hora da pessoa partir, mesmo que a gente ore, infelizmente vai partir. A gente precisa também saber disso, para que a gente não crie na cabeça a ideia assim, porque eu sou crente, eu sou servo de Deus, se eu orar a pessoa vai curar, porque acontece muitas pessoas com raiva de Deus, ou pessoas que blasfemam contra Deus. Eu já vi isso em alguns velórios, ficam com raiva porque Deus não curou a pessoa, mas a vontade dele é que prevalece. Mas isso não tira de nós a responsabilidade e nem a esperança e nem a indicação que a Bíblia nos traz para orarmos e intercedermos em favor dos enfermos. Ore pelos enfermos, na sua família, no meu lar, no seu lar, que não faltam são pessoas para orarmos com relação a enfermidades, e em especial a enfermidade da alma, o próprio pecado, de intercedermos para que Jesus também toque seus corações, as suas vidas, e eles possam também conhecer a luz e se tornarem servos do Senhor. Que Deus maravilhoso é esse Deus! O único Deus, o Senhor Jesus Cristo,
Por isso que um toque do Mestre muda tudo. Muda um lar, muda um coração, muda uma situação de enfermidade, muda a história do mundo, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. A Ele toda a glória, toda a adoração, que Ele ajude a sua palavra a ficar nas nossas mentes e a gente lembre, nas horas difíceis, na hora que a doença chega no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, nós devemos buscar ajuda e suplicar sempre aos pés daquele que nos criou e que é o nosso dono. Afinal de contas, Ele sabe a nossa hora de entrar na eternidade e nós devemos confiar nele, porque seja na vida, seja na morte, nós estamos em muito boas mãos. E quanto mais o conhecemos, mais a morte se torna menos assustadora e mais a vida tem um brilho que ninguém mais pode dar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ilumine e aumente a nossa confiança, porque e clamemos para que o toque do Senhor transforme nossos lares, nossas vidas, nossos familiares, a situação do mundo, porque Ele tem esse poder. E nós não podemos nunca desanimar, porque estamos em boas mãos e sabemos que Ele pode mudar tudo na hora que Ele quiser. Ele pode parar a pandemia na hora que Ele quiser, independente das vacinas, dos remédios, que nós devemos orar para que saiam, mas devemos saber que Deus é soberano, e devemos clamar sempre